Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre a Semana Estadual do Júri, que acontece de 11 a 15 de junho. Veja também, resultados do programa Tempo de Justiça são apresentados à sociedade. TJCE lança terceiro ciclo do movimento de apoio ao sistema prisional. E famílias recebem documento que oficializa a adoção e possibilita a emissão de novo registro civil. Os resultados obtidos pelo Tempo de Justiça foram apresentados em sessão do Pleno do TJCE. O programa tem o objetivo de acelerar processos envolvendo crimes dolosos contra a vida com autoria esclarecida ocorridos na capital. De acordo com o balanço apresentado pelo Comitê de Governança do programa Tempo de Justiça, quando comparados os números dos anos de 2015 e 2017, houve redução de 27% do acervo processual das 5 varas do júri da capital, que passou de 4.256 ações penais para 3.103. Já o tempo médio de tramitação de um processo de homicídio, que era de 638 dias, foi reduzido para 278 dias, o equivalente a 56% de diminuição. Além disso, a melhoria na produtividade gerou aumento de julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri em menos de um ano. A expectativa é de que, ao final de 2018, 51 casos sejam julgados dentro do prazo estabelecido. Os dados foram divulgados durante sessão do Pleno do TJCE, realizada no dia 1º de junho e conduzida pelo desembargador Gleidson Pontes. Segundo o chefe do Poder Judiciário, além de dar agilidade ao andamento dos processos de crimes dolosos contra a vida, o programa tem garantido a qualidade do serviço prestado. Não basta só que se faça tudo com velocidade, é preciso que se faça bem feito. E este programa, Tempo de Justiça, ele nos dá a eficiência do sistema. Porque não é um julgamento rápido pela celeridade só, mas é um sistema que permite um julgamento seguro, em que cada unidade, cada órgão partícipe tem o seu tempo processual útil para realizar a sua tarefa. O governador do estado, Camilo Santana, destacou a parceria entre as instituições envolvidas no sistema de justiça como fundamental para o êxito do programa, que integra as ações do Pacto por um Ceará Pacífico. Nenhum estado do Brasil tem um projeto como esse, integrado, que já está servindo de modelo para os outros estados brasileiros. Portanto, eu quero aqui parabenizar a iniciativa do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Defensoria, da Polícia Civil, todos os órgãos de segurança que fazem parte dessa integração. Esse comitê se reúne periodicamente, tem uma ferramenta de acompanhamento, tem metas, repito, tem indicadores, tem dados. Só com planejamento é possível construir um programa como esse. Lançado em novembro de 2016, o Tempo de Justiça é um sistema eletrônico que acompanha homicídios com autoria esclarecida ocorridos em Fortaleza a partir de janeiro de 2017. A vice-governadora Isolda Sela integra o Comitê de Governança, responsável por realizar reuniões mensais de monitoramento do programa. Ela destacou que os resultados têm sido cada vez mais positivos. No sentido de buscar a elucidação desses crimes e que, devidamente elucidados, eles sigam no processo com ritmo, com a brevidade possível e dentro dos prazos que a lei determina, de forma a dar uma resposta à sociedade. E eu acho que isso qualifica muitíssimo a prestação do serviço jurisdicional e também resgata, pouco a pouco, o crédito da sociedade nas instituições. A desembargadora Adeline Viana, que está à frente do Tempo de Justiça no Judiciário Cearense, salientou a importância do incremento da força de trabalho. O Judiciário aumentou o número de juízes, nós passamos a contar agora com 5 juízes auxiliares nas 5 varas do júri, o Ministério Público também, com 10 promotores, a Defensoria Pública, a perícia e a própria Secretaria de Segurança também mudou a rotina da delegacia de homicídio. Então, isso facilitou com que esses processos fossem mais agilizados. Representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado também ressaltaram os benefícios do Tempo de Justiça. É uma mudança de paradigma na justiça brasileira. São vários elos de uma corrente que se uniram através de um comitê de governança. E aí nós estamos monitorando
onde estavam nossas fragilidades, se era na investigação, se era no momento que o processo ia para o Ministério Público. E diante desse dashboard que foi criado, por um trabalho muito forte também da Vice-Governadoria do Estado, nós conseguimos remediar aqueles pontos frágeis do sistema. Traz para a sociedade essa sensação, né, de que a lei é cumprida, que é aplicada, que os crimes não ficam impunes. E para aquelas pessoas que são acusadas, essa celeridade processual também traz uma segurança jurídica, no sentido de que elas serão punidas na justa medida da lei. O Tribunal de Justiça lançou o terceiro ciclo do MASP, Movimento de Apoio ao Sistema Prisional. Durante 150 dias, magistrados da área criminal vão dar prioridade ao julgamento de réus presos que respondem a 5 ou mais processos no primeiro grau e a 3 ou mais recursos no segundo grau. A força-tarefa envolve magistrados e servidores de 26 varas de Fortaleza e das 3 câmaras criminais do TJCE, além do Ministério Público, Defensoria, Secretaria da Justiça e OAB. O lançamento do terceiro ciclo ocorreu no dia 29 de maio e teve a presença dos desembargadores Gleidson Pontes e Washington Araújo, respectivamente presidente e vice-presidente do TJCE. O chefe do Judiciário disse que a experiência do MASP é exitosa e pode servir de referência para outros estados. O êxito já está consagrado, desde o primeiro ciclo e encerramento do segundo, que agora se fez a apresentação do relatório. Com esses 2 resultados sequenciados, se espera que o terceiro e o quarto, porventura, venha a ser deflagrado, que a gente continue com esse progresso e a efetividade da prestação jurisdicional. Ainda durante a solenidade, foram entregues certificados às unidades que se destacaram no cumprimento de metas relativas a expedientes de secretaria, percentual de julgamentos e número global de julgamentos. Todos os juízes da área criminal estão realmente preocupados em priorizar o julgamento desses réus multidenunciados e aderiram de forma plena, de forma unânime, sem nenhuma exceção, à iniciativa do Tribunal de Justiça e que, na verdade, vai demonstrar para a sociedade a eficiência do próprio Poder Judiciário. A terceira fase do MASP vai até 28 de outubro e tem como meta analisar 827 processos envolvendo 308 réus no primeiro grau e 427 recursos no segundo grau. O grupo de trabalho é supervisionado pelo desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. A juíza Jacinta Inamar Franco Mota coordena as atividades. Durante o lançamento do novo ciclo, a magistrada apresentou os resultados anteriores. Desde a implementação, em março de 2017, foram julgadas 802 ações de réus presos que respondiam a 6 ou mais processos no primeiro grau e 278 dos que tinham 3 ou mais recursos no segundo grau. 71 réus multidenunciados já tiveram todos os processos julgados. Apresentamos hoje para os juízes e trouxemos 5 ou 6 casos, mostrando, por exemplo, réus que no início do segundo ciclo não tinha nenhum dos seus processos julgado. Ele tinha sido preso e não tinha sido colocado ainda no primeiro ciclo, porque quando foi lançado o primeiro ciclo ele não estava preso, mas quando do lançamento do segundo ciclo ele estava preso. Respondia a 6 ou mais processos e estava em fase de instrução, alguns em fase de denúncia. Com a inclusão dele no MASP, ele foi julgado em todos os seus processos. Então, já está na fase de execução de sentença. Segundo a magistrada, o terceiro ciclo tem novo recorte para incluir réus com 5 ou mais ações no primeiro grau. Outra novidade foi a criação, pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJCE, de ferramenta para gerenciar os processos do MASP. Com essa ferramenta, a própria Secretaria de Vara olha dentro do sistema e já vê. Bom, eu tenho 30 processos para julgar. Em que situação está cada um? Quantos faltam? Eu estou obedecendo os marcos ou não? Tudo que eu faço hoje, no dia seguinte, já é computado dentro do sistema. Então, ela pode saber se ela está evoluindo, como é que ela está a progressão dela dentro dos 150 dias, se ela está atendendo ou se ela está atrasada em alguma fase. E se está, qual é o motivo? Como é que nós podemos, a administração, o tribunal pode ajudar para que ela chegue a ter bom êxito. A terceira vara da Infância e Juventude de Fortaleza entregou mandados de inscrição da sentença de adoção a 16 famílias. Esse é o documento necessário para que os pais solicitem uma nova certidão de nascimento para as crianças adotadas. Há 4 anos, Daniela e Ivan desejavam ser pais. O sonho começou a ser concretizado quando decidiram adotar.
No início, queriam uma criança de até 2 anos, mas a vivência com grupos de apoio à adoção fez o casal ampliar o perfil. Em setembro de 2017, eles conheceram um menino de 5 anos. Passados 7 meses, receberam o documento para registrar o filho. A partir desse registro, você, perante a sociedade, né, principalmente a sociedade, você insere ele como seu filho, né? Não só a questão afetiva, que a gente já tem desde o dia que a gente conheceu ele, mas principalmente quebrando as barreiras que a sociedade impõe. Para a gente representa um sonho realizado, porque agora a gente tem certeza que ele vai ser nosso para sempre. E a gente está muito feliz, era tudo que a gente sonhava. Ao todo, 16 famílias receberam o mandado de inscrição da sentença de adoção. A solenidade de entrega ocorreu no dia 29 de maio no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. O coral do Poder Judiciário abriu o evento. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Em seguida, a presidente da SEJAI, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, desembargadora Vilauba Lopes, conversou com as famílias. A magistrada destacou que a adoção é um encontro de amor entre pessoas que desejam ser pais e outras que querem ser filhos. Adotar é querer muito ter filhos. No momento em que você adota, se você tem os seus outros filhos biológicos, você não vai pensar, certo? Esse aqui é biológico, né? Esse aqui não é biológico. Não existe, porque o amor é muito grande. Casados há 20 anos, Erlandson e Márcia garantem que o amor da família só aumentou com a chegada de Lívia. Havia um Erlandson e uma Márcia antes dela, e hoje existe outro. A figura de pai, figura de mãe é... Quando amigos diziam, rapaz, você não sabe o que é ser pai, realmente eu não sabia. Hoje eu posso dizer e afirmar, sei o que é pai e adoro ser pai. E não parou por aí não. A gente já vai dar entrada no processo da segunda. Em Fortaleza, a terceira vara da infância e juventude é responsável pelos processos de adoção. Somente nos 5 primeiros meses de 2018 foram julgados 66 casos, sendo 19 dentro do Cadastro Nacional de Adoção. A titular da unidade, juíza Alda Holanda, explica em quais casos é possível adotar fora do CNA. São os casos em que você adota o filho do seu cônjuge, o adotado é seu parente, ou você tem a guarda judicial de criança maior de 3 anos. Os interessados em adotar podem procurar a Defensoria Pública do Estado. O processo de adoção, ele é todo gratuito, né? Não há custos, não há nenhum tipo de cobrança, e a vulnerabilidade que legitima a atuação da Defensoria é da criança e não dos requerentes, dos pretendentes à adoção. A conclusão do processo de adoção é comemorada por toda a família, principalmente quando o pedido para incluir o nome dos pais na certidão de nascimento parte da filha. Ela sempre fala, mãe, por que meu registro não tem o seu nome? Eu sou sua filha. Aí esperei que ela tivesse essa vontade, interesse da parte dela para poder então a gente oficializar isso, né? Todas as minhas amigas perguntavam, tipo, ela não é tua mãe? Minha mãe é adotiva. Mas aí no documento não tinha? No documento não tinha. Tinha da biológica. E agora tá completo? Tá tudo completo. Tá muito feliz? Então. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco fala sobre a terceira semana estadual do júri. Profissionais de diversas áreas participaram do curso de formação de facilitadores da Oficina de Pais e Filhos. A capacitação ocorreu na SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. Na ocasião, também foi promovido o primeiro encontro dos SEJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos do Estado. A capacitação foi ministrada pela juíza Vanessa Alfiero da Rocha, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A magistrada é a idealizadora das oficinas de parentalidade no país. Ela destacou o Ceará como um dos primeiros estados
entrevistados a promover as oficinas e falou da importância do treinamento. Esse curso foi muito importante porque ele formou novos expositores da Oficina de Parentalidade, que é um projeto desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, voltado às famílias que estão em fase de transformação, de reorganização por conta da separação. Então, o objetivo do curso é para que essas pessoas possam receber as famílias, para que elas tenham um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de paz nessa fase tão sensível de vida. Também atuaram como facilitadoras as psicólogas Fabiana Aidar e Cristina Palasson Moreira, instrutoras do Conselho Nacional de Justiça. O curso foi aberto pelo juiz Ângelo Vettorazzi, coordenador da SMEC, e pela juíza Jovina Dávila, coordenadora do Sejusc de Fortaleza. Segundo a magistrada, o objetivo é ampliar a promoção de oficinas de parentalidade no interior, nas extensões dos Sejuscs, nas universidades e até nas escolas. Esse nosso evento tem o objetivo de expandir as oficinas de pais e filhos e concretizar a política autocompositiva dos conflitos, que é também uma meta do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. O curso ocorreu nos dias 24 e 25 de maio e incluiu cerca de 100 participantes, entre magistrados, mediadores e conciliadores, membros do Ministério Público, da Defensoria e das células de mediação do Estado e do município de Fortaleza. Os participantes ressaltaram a troca de conhecimentos e o fortalecimento da prática nas instituições. É uma iniciativa bastante interessante do Poder Judiciário, bem como dele convidar todas as unidades, todos os centros judiciários para participarem dessa capacitação, de modo que na prática possamos implementar melhorias. A oficina de pais e filhos é uma prática de pacificação social voltada à área familiar e acontece periodicamente no Sejusc da capital. Além de conteúdos educativos voltados para os pais, desenvolve atividades lúdicas e reflexivas com os filhos, divididos em grupos de acordo com a faixa etária. Desde o início do projeto em Fortaleza, em 2014, já foram beneficiadas cerca de 2.000 pessoas. A terceira semana estadual do júri ocorre de 11 a 15 de junho, com o objetivo de acelerar processos envolvendo crimes contra a vida. Para dar mais detalhes sobre as atividades, eu converso com a desembargadora Adelineide Viana, coordenadora do evento no Ceará, e o juiz Antônio Carlos Klein, que está à frente dos trabalhos em Fortaleza. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Desembargadora, como foram os preparativos para a semana do júri e que processos foram priorizados? Nós começamos a preparar em março, quando fica decidido a data da realização da semana e os processos que devem ser levados a julgamento, pedindo a todos os juízes que priorizem os processos de réus presos, réus envolvendo vítimas, mulheres e idosos, e os remanescentes do mês nacional do júri, do CNJ, que são aquelas ações que pertencem à ENASP, que tiveram sua denúncia recebida até 31 de dezembro de 2012. Qual a expectativa para esta semana? É uma excelente expectativa, porque nas 2 semanas anteriores nós tivemos bastante sessões do júri realizadas. Esse ano temos a expectativa de 150 sessões a serem realizadas em todo o estado. Fortaleza, nós contamos com 5 varas de júri e foram marcadas 25 sessões. Desembargador, existe algum tipo de reconhecimento para os juízes que mais promoverem julgamentos? Pedimos à presidência do tribunal que fizesse um elogio funcional na folha dos magistrados e dos servidores responsáveis pela semana do júri, porque o CNJ entrega um certificado de bronze, de prata e de ouro aos juízes que realizarem durante o mês nacional do júri mais sessões. Então, nós também pedimos ao tribunal que fizesse um elogio funcional. Além disso, esse ano, pela primeira vez, nós vamos premiar também aqueles juízes que durante o semestre realizaram mais sessões do júri. E vamos fazer uma menção honrosa àqueles juízes também que divulgaram o trabalho do júri nas escolas, fizeram júris simulados, como ocorre aqui em Fortaleza. Dr. Klein, que ações educativas estão programadas para esse período? Nós temos 2 ações educativas. Um júri simulado que será realizado em uma escola de ensino médio. Na verdade, nós vamos levar esses alunos dessa escola de ensino médio ao auditório da SMEC, porque ela fica vizinha à Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará, para que eles se familiarizem com o procedimento do júri. Além disso, nós convidamos os estudantes universitários dos cursos de Direito aqui para participarem
e assistirem às sessões de julgamento reais que estarão ocorrendo no Fórum Clóvis Bevilacqua. Dr. Klein, que parceiros estão no evento e qual a função de cada um? O Ministério Público e a Defensoria Pública sempre presentes. Por exemplo, aqui em Fortaleza, dos 25 júris que a desembargadora mencionou, 17 serão com defensores, 8 com advogados particulares. O Ministério Público funciona no júri como órgão de acusação. A Defensoria e a OAB vão funcionar no júri, através de seus membros, como órgãos de defesa. A Secretaria de Segurança Pública e Justiça e Cidadania, elas permitem a condução de presos e, por vezes, até de testemunhas que serão ouvidas na fase de instrução em plenário. Nossos servidores, que sem o empenho deles, sem a realização dos expedientes que ficam a cargo deles, tanto elaborar como através de oficiais de justiça, efetivar, sem eles também seria impensável se fazer um júri. E, obviamente, o papel do magistrado, que é o juiz-presidente, que conduz todo o processo, todo o julgamento. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco continuamos falando sobre a terceira semana estadual do júri. Estamos de volta com a entrevista sobre a terceira semana estadual do júri. Nossos entrevistados são a desembargadora Adelineide Viana, coordenadora do evento, e o juiz Antônio Carlos Klein, que está à frente dos trabalhos na capital. Desembargadora, quando a semana estadual do júri foi implementada? A semana do júri foi implementada em 2015, logo após a realização da segunda semana nacional do júri pelo CNJ. E nós observamos que os júris que tinham sido pautados para a Semana Nacional do Júri, nem todos foram realizados, por problemas, às vezes por falta de promotor, por falta de defensor, por não apresentação de preço. Então, botamos a Semana Estadual do Júri para setembro daquele ano, 2015. E como nós obtivemos muito sucesso, porque aquelas sessões que não foram realizadas na Semana Nacional, foram todas realizadas na Semana Estadual do Júri. E por conta disso, resolvemos criar uma semana estadual do júri no estado do Ceará. Em 2016, o Conselho Nacional resolveu estabelecer um mês nacional para o júri, estabelecendo o mês de novembro. Então, nós resolvemos transferir a semana estadual para o primeiro semestre. A partir de 2017, nós realizamos em junho e agora, de novo, nós estamos realizando no mesmo período em junho, levando como um complemento ao mês nacional, que vai ser realizado em novembro. E que balanço a senhora faz das atividades? Muito positivo, porque a ideia é conscientizar a todos os colegas que o júri deve ser realizado cotidianamente. Fortaleza, nós temos várias privativas. Agora, com o programa Tempo de Justiça, facilitou com que os juízes produzissem bem mais. Enquanto nós temos um juiz julgando no tribunal do júri, tem outro fazendo audiência. Dr. Klein, que imprevistos podem impedir a realização de um júri? Pode-se deixar de se realizar uma sessão do júri pela ausência de uma testemunha que, muitas vezes, não por culpa dela, não foi intimada, por um erro, por uma falha na realização, na confecção ou na efetivação, através do oficial de justiça, do expediente. Pode ser que tenha a ausência do juiz, a ausência do promotor, a ausência do defensor por razões diversas, principalmente motivo de saúde ou alguma coisa desse gênero. Também pode, mais raro, acontecer de não haver quórum de jurados para a realização do júri. São 25 jurados, dos quais serão sorteados 7 para compor o conselho de sentença, mas o Código de Processo Penal exige que haja um mínimo de 15 presentes para o sorteio dos 7. A ausência do réu também pode impedir a realização do júri? Também pode. Se ele não comparecer porque houve erro da secretaria, na expedição não elaborou o expediente para que ele tome ciência da sessão de julgamento, aí não é culpa dele, não se pode realizar o julgamento. Mas se ele foi devidamente comunicado e não compareceu, a priori, que isso não impede a realização do julgamento. Pode ser feito o júri de cadeira vazia. E, Dr. Klein, quais são os crimes julgados pelo tribunal do júri? Os chamados crimes dolosos contra a vida, que são capitulados do artigo 121 ao 126 do Código Penal brasileiro. O homicídio, que pode ser simples, pode ser qualificado por futilidade, torpeza, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pode ser um homicídio privilegiado,
certo? Que é um que aí faz com que, sendo reconhecido pelo Conselho de Sentença, diminua a pena. Aborto, indução ao suicídio, infanticídio também, são crimes extremamente raros, 99% ou mais são os crimes de homicídio. Se houve, por exemplo, um crime cometido por duas pessoas, uma delas de menor, o réu que vai a júri é o de maior e o crime conexo aí seria corrupção de menores. Esse crime é julgado na sessão de julgamento do júri. Como se tornar um jurado? Código de Processo Penal prevê do artigo 425 em diante que deve ser concluída uma primeira lista em 10 de outubro e uma segunda em 10 de novembro, e dessa lista será feito o sorteio daqueles que irão compor o corpo de jurados, 25 dos quais se sorteia o Conselho de Sentença. A maioria das varas de Fortaleza abre, a partir de setembro, no balcão da secretaria, espaço para que as pessoas se inscrevam voluntariamente. Para ser jurada, a pessoa tem que ser maior de idade, 18 anos, não ter antecedentes criminais, certo? Saber que é uma função voluntária, ou seja, não há nenhuma espécie de remuneração. Para mim é o ato supremo de cidadania. Você participar ativamente, porque ali o júri, é importante que se diga, ele representa a sociedade. E vai ouvir a acusação e defesa para condenar ou absolver aquela pessoa. Eu conversei com a desembargadora Adelineide Viana, coordenadora da Semana Estadual do Júri, e o juiz Antônio Carlos Klein, que está à frente dos trabalhos em Fortaleza. Muito obrigada pela entrevista. Nada. Obrigado. Obrigada. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.